conversar com meu amigo Henrique, torcedor do Galo. A gente vai falar um pouco aí sobre o Galo, um pouco sobre futebol mineiro, esse retorno, né? Volta agora no domingo e ele vai passar aqui um pouco para nós aí. Henrique é um amigo tipo ser de tênis, depois mais para frente, quando voltar esse mundo aí do circuito, ele vai falar também com a gente sobre isso daí, quando voltar aí. Então se apresenta aí, mano. E aí, Fernando? Fala, galera, beleza? Sou o Henrique, eu também sou conhecido aqui no meio da aposta como Moreira, meu apelido carinhoso que o pessoal tem. E Galo doido aqui, vamos ver se eu passo com informação aí que finalmente o Galo tá fazendo alguma coisa útil aí. E agora a gente tem o técnico decente a princípio, e eu amo futebol também, apesar de ser tipo de tênis, eu também gosto de apostar em futebol, e gosto muito de futebol, jogo também muito peladinha, né, aquelas coisas que eu acho que todo mundo brasileiro, assim, menino gosta, e tô sofrendo por enquanto sem futebol aqui, né, sem eu poder jogar também, nem só poder ver. Então, tô ansioso aí pra essa volta e a gente poder acompanhar de novo o que a gente gosta aí, cara. E aí, e como começou? O ano começou meio conturbado aí pro Galo, Dudamel chegou, Dudamel saiu. E aí, que você sentiu aí? Você conseguiu perceber o porquê foi isso daí? Porque aparentemente ele era um treinador que poderia dar certo. Fez até um trabalho legal ali na Venezuela. Bom, Mas. essa é uma coisa que eu sou um cara que eu não sei exatamente porquê, mas geralmente eu tenho uma certa discordância assim um pouco com a torcida às vezes. Assim, eu tenho algumas ideias meio únicas assim com relação ao time. Não sei se isso é bom, se é ruim, se eu tô certo ou não, mas eu vou falar o que eu acho, beleza? Quando o Dudamel chegou, eu não gostei porque é, ele não tinha a característica do time, assim, entende? O que a Venezuela tinha, assim, em si? É um time muito limitado, assim, a princípio, e ele precisava fazer o time jogar. Então, quando ele veio para o Galo, o Galo sempre teve um estilo que a torcida gosta, um estilo mais agressivo, entende? Um time que joga para frente. Mesmo que não joga direito, assim, às vezes tomando muito gol, o time gostava de fazer gol, de correr risco, né? É o estilo que a torcida gosta. Acho que muitos torcedores gostam, mas no Galo em si tinha muito isso, né? Então, ele chegou e implementou um estilo quase um pouco Mano Menezes, um estilo muito defensivo, um estilo onde é que você chega e fala, cara, meus jogadores são limitados e eu vou jogar Mano Menezes aqui, eu vou jogar fechado, um centroavante só ali para brigar por umas bolas e muito volante, entendeu? E o time mais recuado. E isso deu tudo errado, cara. E desde o início eu não gostei, assim, com o que ele foi fazendo, entendeu? As escalações que ele fazia também. Ele forçou muito o Di Santo, que é um jogador que a gente vai falar, que ele já foi até negociado pelo Galo, que era um atacante, né? E o que acontece é que, assim, eu também não gostava do jeito que ele dava entrevista, que ele era muito arrogante. Isso é a minha opinião, tá? Assim, do tipo, Não, pode. fala o que vocês quiserem aí da torcida, eu vou fazer o que eu quiser e tal. E o cara já fala em espanhol também. Não é que eu tenho preconceito com isso, mas aí o cara não consegue. A comunicação não é perfeita, né, cara? Se eu fosse me comunicar assim para alguém em espanhol, assim, provavelmente também eu tenho o mesmo problema com a torcida de algum outro país, né? Aí, cara, já assim, a torcida já não gostou muito do cara. E pelo que eu li depois, até, não sei se foi o Guga que falou, né? Não, foi o Natan que falou Sim. que o que ele implementou um estilo assim que no vestiário ficou péssimo o clima. Não sei se ele brigava com o jogador, se ele tentava. Eu lembro que o Natan foi que ele meio que mandava demais, sabe? Ele passava a ordem, ele deu uma ideia muito de chefe, assim. E os jogadores pegaram birra do cara e dá tudo errado, cara. O É. futebol é muito equilibrado nesse alto nível. Então, se não tiver tudo assim em harmonia, cara, qualquer coisa, é, a vaca vai pro brejo rapidinho. E foi o que aconteceu, entende? O time começou a jogar mal, assim, sabe? Parecia que o jogador não queria jogar direito, não tinha entrosamento, sabe? Não tinha padrão tático. O time jogava recuado, não fazia gol, mas não era aquele time sólido, tomava gol também. Então, assim, era um jogo feio de ver e o time perdia ainda, né? Aí tomou 3-0 na Sul-Americana, um Aí time, ficou difícil. time fraco, sabe? Assim, nada demais. Quase reverteu, mas mais pela torcida, o manto de campo e tal, no peso do time.
E depois, assim, quando perdeu para o Afogados, não tinha mais jeito, porque o Afogados, assim, deu para ver, assim, eu vi esse jogo, né, lógico, Sim. e claramente, assim, não é que o Afogados é um time horroroso, assim, sabe? Talvez ele até conseguiria disputar a Série B lá embaixo, assim, na média, sabe? Fazer algum outro bom jogo. Só que, assim, claramente o jogo estava muito tranquilo, assim, se fosse um time mais organizado. Porque o Afogados não estava no nível de um time de Série A organizado. E o campo deles não era o pior, não. Já vi campos muito piores, assim, às vezes acontece de a Copa do Brasil, chega lá, time grande vai jogar num time daquela várzea. E aí o jogo fica aquele nível ruim, porque o campo não tem como tocar a bola e a coisa nivela por baixo. Lembra dos aflitos do Náutico? Era Essas isso, cara. o Corinthians sempre se ferrava naquele lugar, pelo amor de Deus. Era isso. Foi só o Náutico, né, assim, coincidência ou não, o Náutico pegou o estádio bom com a Copa do Mundo, ele caiu rapidinho, lembra? Voltou para os aflitos, que é onde ele gosta de jogar, tem um gramado, diferença. Tem um Tem, estilo. assim, até você ver que o estádio ele faz muita diferença, né? O Galo, quando ele. Isso aí volta até para a história recente, quando ele mudou para o outro, que é um estádio bom, né? Um gramado bom, mas é um estilo diferente. O Galo mudou, virou aquele Galo doido, né? Com o Cuca, Ronaldinho Gaúcho. Aquela E aí, pressão, né, cara? era bem difícil jogar ali, era um time rápido, né? E até esse estilo mesmo você falou, o Atlético tem jogador interessantes. No ano passado gastava demais, segue gastando, mas tinha jogador de muito nome e no campo você não conseguia ver isso. Você tinha um Elias, por exemplo, que saiu aqui do Corinthians, jogou bem, mas Essa, essa é no, outra no, opinião minha também. O Galo, ele diria que depois que em 2014, assim, vou fazer uma captação da história assim, do time, passou do Calil, a gestão do Calil, pro Nepomuceno, que era meio que no braço do Calil também. E ele veio com a filosofia muito durante alguns anos, de vamos contratar medalhão, entendeu? Cara de nome, cara de peso, para reforçar o time. sim, Isso deu muito errado, cara, sabe? Gastou muito dinheiro e investimento, retorno quase nenhum. O que acontece, assim? Isso foi até bom, assim, eu senti isso e hoje eu sou muito mais a favor do que eu vou falar aqui agora. O Galo teve o Robinho, o Fred e o Elias, principalmente, que eu diria. Elias, Se você for ver o auge dos casos, os casos eram fodas, assim, eles eram muito bons, né? Ainda mais pro nível do Brasil. Só que o sim. Robinho voltou, ele já tava muito pior do que ele era, assim. Ele já tava mais lento, entendeu? Não tinha aquela explosão que era o diferencial dele. Ele já tava mais preguiçoso também, porque ele é humano, cara. O cara já tá rico, né? Já voltou de lá, Já deu o contrato. que tinha, já. Então, assim, eu não vou dizer que ele fez corpo mole no Galo, mas ele já não tava mais naquela dedicação, saca, cara? Então, assim, não dava, sabe? Ele não rendia o suficiente. O Fred, a mesma coisa, ele já tava muito limitado fisicamente, muito lento. O futebol evoluiu também, enquanto o Fred foi o que, na minha opinião, sofreu com isso, né? O futebol evoluiu e hoje o 9 sofre muito, o 9 paradão. Que Sim. hoje o Barcelona colocou isso no mundo e isso ficou um pouco que o 9 tem que ser um cara que é quase um meio atacante. Beleza, tem hora que ele faz o papel de matador, de estar ali, mas ele tem que ser um cara móvel. Porque senão ele fica meio inútil. Muitas vezes os zagueiros conseguem travar ele ali e ele não faz nada, sabe? Nunca vem a oportunidade dele matar o gol. Ele não cria jogada e o time fica preso. Então o É, o, Fred. o, o Atlético fez até isso agora, né? A gente vai até falar sobre um pouco sobre essas saídas. Por exemplo, tirou o Ricardo Oliveira e trouxe o Diego Tardelli de volta. O Diego é esse cara que joga à frente, mas ele não é um atacante que ficava parado. Tanto que ele jogou com o Jô, jogou com outros caras assim que completavam ele, né? Eles conseguiam trocar passes. Então o Galo mudou isso daí, trouxe também o Marrone, né, que é um outro jogador jovem que eu gosto particularmente, acho que pode evoluir. Então isso daí você falou é legal mesmo. Ontem já vi também o jogo do Corinthians, você vê que o 9, se ele não sair para pegar e tentar armar o jogo, a menos que ele seja um Romário da vida, que é bem difícil, Tudo que que vier ele faz, né? as poucas chances que tiver ele vai fazer, não tem como. Então, isso é verdade mesmo. Não tem mais com o Fred, um jogador que. O Fred é muita bola, né? Mas, assim, foi um cara muito importante. Mas ele sofre mesmo. Se você não tiver um time
que jogue para ele, né? Que tenha jogadores que vão construir muita jogada, vai ser difícil. E hoje tem muita marcação, né? Não tem como fazer mesmo. E voltando até aqui agora para esse elenco atual aqui, né? O Galo trouxe muito jogador, trouxe bastante, mas perdeu algumas peças importantes aqui que saíram, algumas revelações, por exemplo, o Red Bull levou o Clayton, que era um bom goleiro, né? Essa aí, de novo, é aquela opinião que eu tenho aqui, né? O Galo perdeu 2 caras pro Red Bull. Um deles eu gostava muito, e eu não concordei muito. O outro não tanto. Um que foi o Clayton, que você falou, né? O Clayton eu não gostava tanto dele, eu acho que ele tem mais cacuete de goleiro, sabe? Ele parece aquele goleiro moderno, aquele cara bonito, assim, sabe? Boa pinta, alto, forte, né? Assim, é alto, tem um estereótipo bom, mas eu achava que ele falhava muito, assim, ele entregou alguns Eu jogos. assisti o jogo em Itaquera, ele saía muito errado. Ele tentava sair e ele Ele fazia gosta boas de jogar com defesas, pele, gosta de mas fazer, quem saía, sabe, mas, mas falhava, né? sabe? Goleiro de time grande não pode falhar tanto assim em jogo. E o E o outro é Alejandro, o Alejandro, que ele é um centroavante, no estilo um pouco do ele é um mix de Marrone assim com o Ricardo Oliveira, vamos dizer assim, né? Porque ele é rápido, ele não é lento, ele tem mobilidade, mas ele é mais um cara oportunista assim. Eu já vi, obviamente, ele jogar no estádio. E ele é muito novo também, acho que ele tem 19 ou 20 anos. Esse é um diferencial também. O cara ser novo assim, estourar tão rápido é raro. E o que eu gostei dele, que a gente acha que oportunismo é um pouco de sorte, o cara tá na fase boa e a bola vai sobrando. Mas não é sempre isso, não. Tem muita inteligência também do cara falar, ó, tá vendo? O zagueiro tá tirando a bola mais ou menos pra esse lado aqui, ele tá posicionando ali, então eu vou ficar mais ou menos aqui. É uma coisa que não tem muita explicação, né? O cara tem um feeling, o cara tem um talento de saber mais ou menos onde é que ele acha que a jogada vai acontecer, né? E isso eu acho que ele tem acima da média, essa percepção, assim. No resto, ele não é tão bom, mas ele pode evoluir, entende? Ou seja, em questão de qualidade de jogo, habilidade de criar jogadas sozinho, eu não acho ele tão bom. Mas ele é rápido e tem a capacidade de evoluir. Eu acho que ele saiu muito barato, sabe? Por esse potencial que ele tem, assim, eu pro tô Red vendo aqui, Bull. 5 milhões de euros, né? Parece que foi. E, não, 3 milhões de euros. 5 milhões foi É, o Cleiton foi uma boa venda do o Galo Cleiton mesmo. foi uma boa venda. Outra saída aqui também que chamou atenção, né? Mas já era um jogador que fazia um tempo, era o Luan, né? Um menino maluquinho. Já fazia um tempo que ele estava nesse daí de sai, não sai. Um jogador muito querido aí, tem história, né? Um jogador. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Luan saiu um pouco com o antigo técnico ainda, não foi ou não? Sim, Se eu não sim, me foi engano. no final assim da temporada passada. Aí ele acabou indo para o futebol japonês aqui, pro Nagasaki, né? Que é da Eu, Vivaren Nagasaki, da segunda divisão de. eu acho, isso assim, eu não sei, né? Eu não tenho informação interna, né? Mas eu acho que parece, assim, pelo que eu vejo no dia a dia, o Luan e o Casares não se davam bem, sabe? Tinha alguma coisa assim estranha ali. Eu não sei se o clima piorou um pouco pro Luan no time, né? E o Luan também já tá um pouco velho, né? Assim, não sei se na idade, mas pelo menos de corpo, assim, ele tava velho, com certeza que ele tem um histórico de lesão muito grande e ele não aguenta jogar um jogo inteiro. Isso daí é quase que unânime dele, assim. Sim. Então, o que acontecia muito é que deve ter sido por isso que ele saiu, mas ele era de longe um dos melhores jogadores do Galo, assim, quando tava jogando. Ele jogava muito. Tinha E vontade. E isso que você falou é interessante, até entrando no Casares. O Galo aposta muito em jogador sul-americano. Teve um que saiu que eu gostava muito. No Galo fez algumas boas partidas, que era o Tchará, que era o colombiano ali, foi pro é, Portland. Eu o, gostava muito dele, mas assim, parece que ele não encaixou tanto no Galo quanto ele poderia. eu vou te falar assim, o Xará. Na hora que o Xará chegou no Galo, eu falei, caramba, que contratação boa, né? Cara rápido, experiente, habilidoso. E aí, cara, eu não sei se ele perdeu a vontade, se ele acomodou, cara. Eu vi ele jogando, cara, e eu falava, cara, ele não faz nada, cara. Ele só fica ali no canto, ali correndo, na lateral, ele finge que vai cruzar e volta a bola pro volante. Aí o volante volta a bola, ele finge que vai cruzar e volta a bola pro volante. Ou então ele fica correndo, tenta partir para cima, perde a bola.
Então, assim, eu não sei, cara, eu não gostava dele, assim, se você visse todos os jogos, né? Porque acaba que a gente não consegue ver todos os jogos. Sim, Eu sim. vejo todos os jogos do Galo, né, em si. E assim, se você for ver na média mesmo, você vai ver que o cara era ruim, cara. Que o cara ficava assim, ele Eu assistia só enganava, jogos sabe? Ele dos times paulistas só. Que eu é, ele assisti o jogo. parecia, ele parecia aquele cara que vai pra cima, que resolve, mas no final das contas ele não era efetivo, entende? Ele Sim, parecia sim. melhor do que ele era. Então eu achei ótimo ele ter saído, ele tava atrapalhando mais, assim. É, e aí a gente já pode até falar do próprio Casares, hein? Então, já que a gente tá Casares nisso aí. tá difícil mesmo. Vai ficar, vai. Casares, cara, ele é um cara que eu nunca gostei dele. Eu sempre chamei ele de enganador, que é com a expressão que eu gosto, né? Enganador é o quê? É aquele cara que contra time pequeno, cara, deita e rola, entendeu? Então o Casares vai jogar no Horto, no Independência, que é onde o Galo joga bem. Contra o CSA, aí ele, né, deita e rola, né? Assim, porque, né, obviamente, a qualidade é diferente, o nível. E aí, cara, o problema do Casares é o que acontece. Ele é um jogador que a gente chama de highlight, né? De momento bonito, assim, melhor lance. Por quê? Porque ele se arrisca demais no que ele faz. Tanto nos dribles que ele tenta dar, quanto nas finalizações que ele faz, quanto também nos passes, principalmente, eu diria. Sim. Ele tá sempre tentando aquele passe matador, finalizar, aquele passe bonito de craque. E na prática, o que ele faz é que, na maioria das vezes, em vez de ele criar uma situação real de perigo, ele tá devolvendo a bola para o adversário, fazendo o time correr e cansar, cara. Entende? Isso sem contar o maior defeito dele disparado, que ele não marca. Né? Ele Ele é não bem marca, parado. cara. Ele abre o meio de campo todo. Isso é um problema, cara, porque isso acaba sobrecarregando o volante, até o meio atacante, entendeu? Às vezes a culpa nem era do Xará, às vezes o Xará tinha que ficar voltando, cara. E virava quase um volante, porque o Casares ficava lá panguando. O Casares pegava a bola na frente, assim, da grande área, tentava enfiar um passe para um centroavante, o zagueiro ou um volante cortava, já ligava o contra-ataque, e aí tinha que pegar um meio atacante, senão ia ficar um buraco, entende? Então, assim, eu não gosto nem um pouco do Casares. Se ele não foi pro Corinthians, ele deu sorte, na minha opinião, porque ele ficou para ir pro Corinthians uma época, eu acho. O treinador não quis, até por isso, acho que mesmo, É, pela por falta que de será, comprometimento. né? Ele deve ter visto melhor os Ele, jogos, o né? complicado do Casares que a gente acompanha é a falta de comprometimento mesmo do cara. O cara não É. tem Sem contar comprometimento fora de nenhum. campo, né? É. Sim, então, e ele não vai. Se ele fosse um Ronaldinho Gaúcho ainda que resolve, ainda você até atura, mas é um cara que não é. Agora, E imagina outro só, você é o volante. Você joga bola também, né? Você gosta de jogar. Então você tá lá, volante. Volante você já viu. Tem que ficar correndo igual um doido para cobrir espaço, né? E aí, imagina, você tá lá cobrindo espaço, tocando, recuperou a bola, deu no Casares. Aí o Casares tá lá com aquela cara dele, que é a carinha que fica rindo assim. Aí ele vai lá e enfia um passe, nada a ver, e devolve a bola pros caras. Aí ele fica olhando o cara passar do lado dele assim, ó. Tipo, recupera a bola aí, bobo. E me dá ela aqui de novo pra eu tentar outra vez. Ah, cara, você desanima, né, pô? É o, foda. Não quero ter o, um cara desse no meu time. o Galo também mandou o Di Santo embora, né? O Di Santo, apesar É de. Eu conhecia muito ruim. pouco, mas ele fazia alguns gols, né? Ele Fazia um não era gol em bom, 50, né? Ele é é quase horroroso. ainda. Não, não, Esse ele é daí, então, horrível. também não deixa saudade nenhuma. Nossa, graças a Deus ele foi embora. Léo, Cara, e o Otero, cara? O Otero, a gente, tipo, para quem é de São Paulo, ele bate muito bem falta. o Eu não sei. Otero, eu vou te falar uma coisa. Você não ia querer ele ter ele do seu time nunca. Ele bate bem falta, é. Ele não faz muito gol de falta. Ele só parece que bate muito bem, assim. Eu diria, né? Essa é uma visão meio crítica que eu tenho. Eu acho que ele pega bem na bola, sim, só que ele exagera, sabe? Ele usa isso de forma exagerada, eu acho. Assim, tem horas e horas para você usar o que você tem de bom. Sim. Por exemplo, ele vai bater escanteio, né? Cara, ele só tenta fazer gol olímpico. Só tenta fazer gol olímpico. De cada 10 escanteios, 9,5. Não vou falar nem 9. Ele bate fechado no primeiro pau. Quem, assim, se tiver alguém nos outros times, eu comecei a reparar, acho que profissional é muito estudado. Comecei a reparar os outros times, cara. Eles colocam dois ali, os dois mais altos no primeiro pau, cara. O Galo não fazia mais gol
de escanteio praticamente. Mesmo com o Otero batendo bem, assim, a bola só ia no mesmo lugar, cara. Entendeu? Ou o goleiro tirava, ou o zagueiro tirava. Falta a mesma coisa, assim. Ele chuta muito forte a bola, vai com perigo, mas o goleiro tira, entendeu? Assim, não é aquele cara, assim, por exemplo, pega o Marcos Assunção, cara. Esse cara bate bem falta. Sim, o Marcos Assunção, quase sempre as jogadas dele saíam em gol. Ou se não fosse dele, era de cabeça. Então era faltas perigosas, né? Por exemplo, olha o Juninho Pernambucano, que entre aspas é um pouco estilo do Otero, que é aquela batida que não é estilo Ronaldinho Gaúcho na gaveta, um estilo meio com força e um efeito doido, né? Que ele sabia fazer tudo, mas ele tinha essa característica também de longe, até no Lyon ele fez muitos gols assim, que ele batia uma falta meio, assim, ele pegava de pé, meio, um negócio meio diferente, né? A bola ia com efeito e matava o goleiro. É o que o Otero faz. Só que do Otero não é eficiente igual, só parece, o comentarista também é muito marketing, sabe? Você vai ver. É que a hora que sai o gol, né? A cada um gol, sai um gol a Quantas cada faltas ele bateu? 50? Esse ano eu vou acompanhar mais o Galo, provavelmente vai ser um dos times que eu vou mais acompanhar no Brasileiro, até por essa... e outras contratações que chegaram aqui. O Guilherme Arana, eu gostava muito dele no Corinthians, via potencial, achei que ele saiu errado, saiu muito cedo para o futebol europeu, para um time que é difícil ele encaixar, que era o Sevilha, que é um bom time, mas eu acho que o Guilherme Arana saiu muito cru daqui, sabe? Ele não saiu mas ele é um cara ofensivo, para o estilo do São Paulo, a gente vai chegar agora no São Paulo, é legal, porque com o São Paulo provavelmente ele não vai ter aquela função tanto de marcar e vai ser mais um escape, né? Tem o Fábio Santos. O Fábio Santos ele não é um cara bom, mas é um cara líder. O Fábio Santos é o oposto do Casares. Ele é o oposto do Casares. Um pouco dos laterais, que eu acho que é uma coisa importante na história recente do Galo. O Galo ficou, assim, diria até uns 3 anos, assim, praticamente com 2 laterais. Todo mundo até decorou, que era o Patrick na lateral direita e o Fábio Santos na esquerda. O que acontece? Eu odiava isso, cara. Por quê? Porque o Fábio Santos, cara, ele é experiente e tal, mas ele tá muito velho. Ele não consegue mais correr fisicamente. Ele não tem mais físico, cara. Não adianta. Ele acaba falhando muito. Não é porque ele não sabe o que ele tem que fazer, porque ele não aguenta, cara. Então, às vezes, um atacante veloz passa nas costas dele. Entendeu? Ele vai cruzar, ele não consegue passar do lateral adversário para cruzar eficientemente. Então, ele não cria tantas jogadas. Geralmente o cara intercepta, a bola volta para a lateral, entendeu? Ou volta para ele, ou o cara até tira a bola, entende? Ele não consegue. Isso aí eu odiava, cara. Então, para mim, já deu o Fábio Santos. Falando do Patrick, ainda bem que ele foi pro esporte, cara. Eu acho que ele é um cara muito boa praça. Eu não entendo como ele joga na Série A, entende? Eu não entendo. Eu acho que ele deve ser muito gente boa, deve ser um cara fantástico, profissional. Em 2015 ele passou pelo meio, né? Ele jogou no meio campo também, não foi? Não sei porquê, cara. E Leverkusen colocou ele um pouco no meio. E o Arana, aí, você gostou? Você acha que vai melhorar? Aí, assim, graças a Deus, assim, veio o Arana, assim, e o Patrick saiu, assim. Isso é importante, eu queria muito falar isso. O time do Galo vai melhorar muito, você vai perceber, você não vai entender o porquê por causa dos laterais. O Arana, cara, eu vi ele poucos jogos, assim, mas ele joga muito, cara. Ele joga muito. Ele é muito bom, cara. Ele é meio completo, assim, pra falar a verdade. Porque eu vi, assim, geralmente o cara que é muito habilidoso, bom no ataque, tipo até o Marcos Rocha, ele é péssimo para marcar. O Marcos Rocha mesmo, o problema dele é o quê? Por que eu não gostava dele no Galo e também não gosto dele no Palmeiras? Ele deixa muito buraco atrás, sabe? Ele quer muito atacar, isso aí desequilibra o time. E o Arana eu senti que ele é inteligente, cara. Ele não é só habilidoso. Ele sabe a hora que ele tem que ser mais agressivo. Então, apesar dele ter esse perfil mais ofensivo, ele marca bem, ele não deixa o buraco ali. Eu vi poucos jogos, tem que ver mais, mas o que eu senti é que ele é um cara mais completo, assim, que entende melhor a função dele. E eu diria hoje, assim, que ele tá fácil um dos melhores laterais do Brasil. Hoje. O Arana, ele tem essa coisa de marcação também, por ele atuou com o Carille, atuou com o Tite. Então, eram treinadores que obrigavam o filosofia, né, a atacar e a defender. E ele era uma válvula de escape assim, no Corinthians, deve ter evoluído também com o tempo.
apesar de não ter jogado tanto na Europa. E o Guga, eu sei que você não é muito fã dele aí, né? Acho que ninguém da torcida do Galo é muito fã depois do final do ano aí do que ele fez, né? O Guga, o que acontece? Ele veio, né? Assim, primeiro que eu gostei da contratação dele na época por um motivo muito simples. Eu acho que é isso que os times hoje têm que fazer, cara. Tem que apostar em menino novo. Mesmo Sim. se der errado, assim, cara, você ainda tem o potencial de vender e a vida segue. Se der certo, você se deu muito bem. Ou o cara fica muitos anos no clube sendo muito bom, você faz uma venda fantástica, né? Então, para de apostar em medalhão e foca em menino novo. Então, eu gostei da contratação dele. O Galo tava precisando também, não gostava do Patrick. Então, o que acontece? Falando primeiro, assim, do que ele fez, né? Pô, o cara ficar elogiando o Flamengo, cara, tipo, o Flamengo é rival do Galo, sabe? Tem história da Histórico, Libertadores. histórico. Cara, então assim, pega bem, sabe? Eu entendo que, assim, foi o jeito que ele falou, sabe? Se ele simplesmente fala, não, parabéns, Flamengo. Pô, quem ia ficar com raiva? Acho normal, né, cara? Agora ele, não, é isso aí, que é Mengão e tal. Pô, cara, que isso, entendeu? Tipo, caramba, vai lá e veste logo, cara. Entende? Sabe? Tipo, você tá sendo pago aqui, pô, né? Acho que agora ele vai embora mesmo, porque ele. Você O concorda Jorge da Jesus torcida quer ter ficado ele. com raiva? Você acha que foi exagero, assim? Porque Não, foi o não, o jeito que ele jogador. falou, O cara. jogador, assim, o Corinthians ele não tem hoje um rival assim, mas Fora mesmo do. o Flamengo Mas sendo rival, não sendo um rival assim tão direto, igual tem o Galo e o Flamengo tem história de 80, todo mundo sabe, 80, 81, os erros de arbitragem, enfim, não vamos entrar nesse assunto porque é já foi. coisa. Mas se, por exemplo, o cara veste, mesmo do Corinthians fizer isso daí, não tem como, né? Na Pega verdade, bem, né, cara? falar, vestir a camisa do outro time, não tem isso. E agora ele parece que ele vai para o Benfica e talvez o Mariano eu não lembro se passou pelo lugar, eu lembro dele no Fluminense. Não, ele saiu do Galo no Ele início, saiu do antes de. Galo, né? Ele passou no Galo. Eu lembro dele no Fluminense, acho que foi campeão no Fluminense, jogou bem no Fluminense, jogou na seleção. E aí depois foi pro Sevilha mesmo, jogou bem, era um ano. Ele, se eu não me engano, o Mariano saiu do Galo até pro time francês. Não lembro se foi o Bordeaux, foi algum time francês na época. Depois que ele voltou pro Fluminense, eu acredito. Eu posso estar errado, posso Eu lembro uma coisa assim. vagamente, sei que ele é um cara conceituado, então pode sair o Guga provavelmente para o Benfica. E o Jorge Jesus que é ele, né? Isso foi uma Que notícia é ele, recente, sabe? provavelmente não sei se ele é um valor muito alto, mas Mas ele é novo, então é bem possível que seja, né? às vezes com outro ambiente o cara pode evoluir também. E tem essa chegada aí provável do Mariano. O Sampaoli, ele tem um estilo assim maluco assim de treinar. Às vezes dá muito certo, igual na Universidade de Chile, deu uma parte no Sevilha um pouco certo, no Santos deu muito certo. Se você for olhar, foi Tirou leite de pedra do Santos, na minha opinião. pelo elenco que ele tinha no Santos, você tem que colocar. Foi um time que chegou ali, fez uma ótima campanha. Ninguém colocaria o Santos para uma campanha daquela sem ele. Só que ao mesmo tempo ele teve problemas, por exemplo, na Argentina. Que, querendo ou não, se você espera de um técnico bom que consiga utilizar o Messi. Você tem o Messi, pô. Você tem o Cara. melhor jogador do mundo, os melhores da história. Então, mas a seleção argentina é algo complicado Sabe, eu acho que esse negócio de seleção é muito complicado, cara. A gente não sabe, mas eu acho que tem, assim, isso é meio óbvio, tem muita corrupção, tem muito bastidor. Sim. O técnico lá, ele nem dá pra saber o quanto que ele é técnico, né, cara? Eles vão dizer que ele é 50% do que ele quer só ali, entende? E perto do Messi, assim, apesar do São Paulo hoje ser um treinador conceituado aqui, perto do Messi, Não é nada, né? você não tem um treinador. O único treinador que É o poderia bater Guardiola. Guardiola, ou nem o Mourinho hoje está conseguindo, né? Seria o Guardiola mesmo, talvez o Klopp, que é um treinador hoje conceituado, mas Respeitado. perto do Messi ninguém conseguia. Seria mais ou menos quando tinha o Romário, tinha o Ronaldo, você não tinha treinadores que conseguiriam parar eles, porque eles eram maiores que eles, são maiores que os treinadores, né? E como você está vendo esse trabalho do São Paulo, teve um jogo só, né? Foi aquele Nova Lima, mas ele teve bastante tempo para treinamento, né? O Galo começou a treinar faz 2 meses já. Então, isso é uma vantagem, porque o São Paulo vai ter um tempo de trabalhar e o Galo não.
Assim, foi ruim sair da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, mas ao mesmo tempo o Galo vai ter. Focar totalmente, né? Porque querendo ou não, o time, quando ele tem um bom time, o Galo está tendo um investidor alto aí, e fica igual, por exemplo, o Corinthians 2017, saiu das competições que estava disputando, focou no brasileiro e venceu o brasileiro porque era o único que tinha. Então, às vezes, fica melhor para ele. O que você está vendo esse trabalho do São Paulo? Eu vejo primeiro os trabalhos com plantel, assim. Essa é a primeira coisa que está clara, assim. Isso não foi uma coisa do presidente. Assim, foi uma coisa dele. Você pode ver que o próprio Mariano, que a gente está falando, na própria notícia fala que o Sampaoli que foi até ele, entende? O Keno, que é outro cara que eu gosto, assim, em princípio. Keno é bom jogador. Eu tinha até esquecido de chegado aqui no Galo. Eu vi aqui agora, né? Então, assim, ainda mais porque uma coisa que a gente não falou, teve um jogo treino do Galo com a América Mineiro, né? Sim. E o Diego Tardelli machucou feio. Não sei se você sabe. Eu vi que ele machucou, mas não sei quanto tempo será que ele vai ficar. O Diego Tardelli não joga mais esse ano. Ô, louco. Chance. Ele quebrou o tornozelo, cara. Ele vai ficar uns 6 a 8 meses parado, fácil, assim. Ainda mais que ele tá mais velho. Não tem o que fazer, a lesão é muito grave. Assim, felizmente o Tardelli já era agora por agora. Eu sei que ele não estava na melhor fase dele, mas ele é um cara razoável, principalmente num time que joga no estilo que ele gosta. Que, para mim, na minha opinião, o problema que ele teve um pouco no Grêmio, assim, é que ele não tinha tanta identificação com a torcida também, não era tão à vontade. Ele estava voltando, então ele não estava na melhor forma dele de logo no início, aí a torcida já começou pegando o pé, o cara já não fica à vontade, e o estilo de jogo também, por mais que o Grêmio do Renato Gaúcho seja mais ofensivo do que o normal do Sul, ainda assim é um estilo de jogo muito defensivo pro Tardelli. Então eu acreditava que ele ia ser bom no Galo, assim. Acho que foi bom. Só que, assim, esquece ele agora, né? Isso eu acho que é importante, por isso que eu tô falando aqui, ele machucou feio, então ele tá fora. Mas, assim, felizmente o Galo tem os caras para posição ali, que eu diria que é o próprio Ken, que é bem parecido com o estilo do Tardelli. É o Marrone, que também ele é um estilo Tardelli, mas ele é mais 9, assim, né? Aquele 9 mais móvel. E aí, assim, o que eu gosto do São Paulo é isso, cara. O próprio Ken falou que o São Paulo foi um dos motivos dele vir para cá. O Mariano, que a gente não sabe ter esse momento que a gente tá falando, é bem provável que vai fechar com o Galo, que ele já saiu do Galatasaray. Ele falou que foi, assim, falaram, né, sei lá, esses caras jornalistas, que se ele vier pro Galo, o São Paulo foi um dos maiores motivos. E eu gostei muito da lista de dispensa do Galo também. Eu tenho certeza que isso tem a ver com o São Paulo, com a visão dele de quem ele acha que é bom, quem não é. Eu senti que o Galo deu uma limpa em muito cara que eu não gostava, né? Eu posso listar 1000 aqui, que eu sei, assim, também. Se você quiser, eu listo. Você quer que eu listo? Esses caras foram dispensados. Zé Wellison jogou bastante. Zé Wellison foi dispensado. O Maidana foi negociado. Não gostava do Maidana, um zagueiro alto, grandão, que era do Paraná. Né? Sim. O Elias foi dispensado. O Elias, o que acontece? Eu achava que o Elias, tanto no Corinthians quanto no Flamengo, ele era foda, cara. Joga muito, entendeu? Ele não foi pra seleção à toa. Ele é muito inteligente, qualidade incrível. Ele é completo, assim, um volante completo. Só que o cara já deu, cara, sabe? Ele não tá mais afim de jogar a bola. Ele tava claramente desanimado, entendeu? Ele não dava o melhor dele. Ele é muito caro. Ele não tem potencial de venda. Isso tudo tem que ser considerado, entende? E assim, ele é um cara que provavelmente tem muito poder fora das 4 linhas. Você tem que pensar nisso. Isso é uma coisa que você tem que pesar, entende? Então, assim, você não quer um cara que você não vai usar ele, mas que ele pode ficar tentando influenciar em como é que o time vai, cara. Você tem que pensar nisso também. E aí eu achei que foi bom ele ter saído por isso, entende? Não porque eu não achava ele um bom jogador, eu achava que ele não quer mais jogar bola, entendeu? É a realidade, tem. Eu não culpo ele, eu acho que eu entendo ele. O cara já tá rico, agora o Galo tem esse elenco, tem o Sampaoli. Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, pro Galo aqui, é Galo e o América que eu vejo os principais. Né? O América está com um trabalho bem legal do Lisca. Gosto do time do América. O América é sempre um time que se mantém ali. Por exemplo, ano passado ele não consegue se manter na Série A, mas ele é um time bem chato. Ele quase sempre. Ano passado subiu por detalhes
E assim, ele já está classificado para a semifinal. Seu rival, o Cruzeiro, está numa fase terrível, tá com chances assim, de não passar. E vai ter esse Galo e América logo no domingo, que vai ser um jogo. São os dois principais times hoje de Minas Gerais. O Cruzeirense vai até ficar bravo se assistir isso daí. Mas hoje o Galo e o Questão de América plantel são os plantel dois. hoje E até de trabalho, né? O América já está com um trabalho. Mudou o treinador, tem o Lisca, mas é um trabalho que já está há mais tempo. Então vai ser um jogo legal na Independência. Então o campo não vai influenciar nenhum, sem torcida também. E o que você acha aí desse jogo? Porque o jogo treino, pelo que eu vi ali, foi bem duro, não. né? Foi bem Eles duro. parece que jogaram meio sério, assim, até pra falar a Porque verdade. até foi um jogo. O E é Diego legal, né? machucou, por exemplo, o Tardelli. Os caras não machucam à toa. Eu vi o lance, assim, dá pra ver que ele tava tentando. Claro, foi azar, mas assim, eu acho que Sim, foi um sim. jogo real, assim, um treino meio. Os caras jogaram sério, eu achei. Então, E assim, você acha o que aí desse Galo, o Campeonato Mineiro, sem o Cruzeiro aí? Não sei, eu acho bem difícil o Cruzeiro passar, pelo que estava mostrando, só se melhorou muito. Mas o Cruzeiro tem muito problema. Eu acho que para mim o Cruzeiro dificilmente consegue levar esse vamos, Campeonato Mineiro. vamos E por partes, então. Assim, falando do Cruzeiro, o que acontece, cara? Cruzeiro. Ah, Cruzeiro, ele deu o que ele deu all-in, vamos dizer assim, entende, cara? sim, Ele chegou e falou assim, cara, nós não vamos cair, e se a gente não cair, as nossas contas fecham. Entende? Assim, não fecham, mas a gente consegue empurrar um pouco mais, né? sim. E aí caiu, cara, a casa caiu junto, entende? Porque o Cruzeiro fez um investimento gigante no ano 2018, eu acho que foi, né? Ganhou a Copa do Brasil, sim. Era para ter muito dinheiro o time, só que o que acontece? O time gastou muito mais do que ele podia, com aquela visão de curto prazo demais, de ficar querendo manter a ideia da torcida, de ficar mantendo treinador caríssimo, porque o Mano Menezes era caríssimo. O Mano, Cruzeiro tinha um cara. plantel caríssimo, o Cruzeiro foi buscar o Fred, que eu achei uma besteira muito grande na época, arrumou problema com o Galo dos 10 milhões lá do contrato, que até hoje vamos ver o que vai acontecer. Pagou caro pro Fred, ainda tá tendo esse problema de pagar pro Fred, ainda até hoje, mesmo com o Fred no Fluminense. Acabou o dinheiro total do time. O Cruzeiro também é um time que, na minha opinião, sempre mandou. Assim, ele tinha uma política que eu nunca gostei, que eles eram o que a gente chama assim, eles eram muito malandros nas negociações. Eles não pagavam ficavam falando que não negociou aquilo, queria levar o cara barato, ficava sendo arrogante na negociação. Isso queima a imagem do clube, sabe, cara? Então, assim, na época que o clube tava ganhando Copa do Brasil, brasileiro, cara, tá em palanque, o jogador ainda quer ir pra lá. Porque não interessa, cara, beleza. Sei que você negocia assim, mas não tô nem não, né? E tem dinheiro e tal. Só que aí, de repente, todo esse castelo de cartas caiu. E aí o time foi embora junto, cara. Porque aí o que acontece? Mostrou a corrupção toda que tinha lá. Pra mim, todos os clubes têm essa coisa, tá? Só que tem níveis Sim. e níveis, assim. Eu diria que o Cruzeiro estava no nível exagerado, passou do ponto. Cara. Os caras perderam a mão ali e acharam que podia fazer o que quiser, que não ia acontecer nada. E aí o time agora gastou a receita até 2023 de televisão, pra você ter Nossa. ideia. Já gastou. Ele caiu, tipo, a torcida tá puta, não tem estádio, não tem previsão de ter o estádio, que o Galo vai ter o estádio, Sim, já tá esse assim, sai do até Galo vai perto ser da minha casa, bem perto da minha casa. Vou tirar uma bom, vai ser foto bom, lá sei depois. lá. Já estão terraplanando, eu passo lá direto, perto, assim, realmente está indo no mesmo estádio, nem esperava que fosse tão rápido assim. E aí o Cruzeiro não tem estádio, não tem previsão de ter estádio, perdeu praticamente todos os seus jogadores, porque não tinha dinheiro para pagar, tomou ainda a punição ainda da FIFA, vai sair 5 ou 6 pontos atrás na Série B, já de cara, que é foda, parece que não, mas é complicado. Não, é complicado. Pelo elenco que o Cruzeiro tem, a situação do Cruzeiro lembra um pouco o Corinthians 2007. Aquele da MSI lá, que deu tudo. Só que, Deu aquele... ao contrário do Cruzeiro, o Corinthians já começou a se armar naquele final do ano.
na época. Trouxe o Mano Menezes, curiosamente. Mas o Cruzeiro já... Meio que o Corinthians falou, cara, a casa tá desandando, vamos resolver já. E mesmo quando caiu, não foi? Caiu... caiu, trouxe um time novo, já. Só que a situação era outra, não mudava a cota de TV, que hoje muda, e tem outras coisas, né? O Corinthians estava num processo de reconstrução e entrou um outro presidente. Fora o tamanho de torcida, a gente tem que contar isso. O pessoal fica bravo. São Paulo tem mais dinheiro. Mais receita, pô. Não. Tem mais receita. O Paulista dá mais receita que o Campeonato Mineiro. E o Corinthians conseguiu armar, fez um time para subir na Série B. E o Corinthians não tinha tanta dívida, assim, entende? Por mais que tava mal, né? Esse ano tá pior do que aquela época. Tá pior. Hoje eu acho que o Corinthians tá numa situação muito difícil, assim. A gente pode até brincar depois, que eu gosto tanto de futebol. Se quiser conversar sobre o Corinthians também, eu tenho minhas opiniões sobre. A gente pode falar depois também, né? Mas vamos focar aqui, que o programa a princípio é sobre, né? Nada contra, mas é sobre os times mineiros, né? Pra não ficar uma coisa muito longa, né? E aí o Cruzeiro, assim, o que acontece? O Cruzeiro vai estar com um plantel praticamente só de menino. Ele conseguiu manter o Fábio, que eu achei muito bom para eles, apesar do Fábio ser caríssimo. Todo bom time começa por um bom goleiro, e o Fábio, para mim, é um dos goleiros mais injustiçados do Brasil, porque para mim ele é um dos melhores goleiros do Brasil desde sempre. Tipo, e ele é uma bandeira do Cruzeiro praticamente, né? Ele é um cara que é identificado, faz muito tempo que está no clube, tem que ficar. Ele faz a diferença, tá ali para essa molecada aí que o Cruzeiro tem. E isso também, né? Questão de experiência, além do grande qualidade que ele tem. Mas fora isso, assim, o Cruzeiro perdeu praticamente todo o time e continua ainda tendo embrolho na justiça, não resolveu ainda, sabe? Tá cheio de problema. Ninguém quer ir lá. Acabou de voltar um cara que o Cruzeiro tinha pegado emprestado do Palmeiras, que o Palmeiras pediu de volta, eu acho que ele chama Angulo, não é? Alguma coisa assim. Sim. Era o equatoriano. tá tudo errado, cara. Assim, vai ser uma situação difícil aí. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer, assim, existe alguma chance pelo nome, pelo início do Cruzeiro conseguir sim, talvez classificar, porque os caras vão jogar todos as assistem no Mineiro, que é uma coisa mais curta, e de trazer a torcida de volta. Então os caras vão fazer de tudo. Sei lá, até comprar jogo, sabe-se lá, né, cara? Eu não sei, Fala cara. Isso daí que o pessoal aqui já fica bravo. Não, eu não quero dizer isso, mas assim, você tem que considerar essa possibilidade quando você vai, né, fazer a aposta lá. Eu acho que. Deixa eu ver o Cruzeiro pega quem aqui nos últimos jogos? Pega o RT no Mineirão. Que, teoricamente é tranquilo, mas o Caldense fora é muito difícil. O Caldense vai ser o confronto direto do Cruzeiro, né? O time do Caldense é muito sólido, cara. Entende? E tem uma diferença de saldo de gols aqui grande. Vai ser um jogo duro aqui. O Cruzeiro tem que vencer os dois e ainda tirar essa diferença de saldo, ou torcer para a Caldense tropeçar aqui. A Caldense pega quem aqui na última rodada? Da penúltima pega o Tupinambás. Tupinambás já está praticamente muito mal, já está praticamente rebaixado. Teve briga aí, tá querendo tentar evitar o rebaixamento, né? Tá petando. Um rolo aí. Então vamos ver. É que se o Cruzeiro passar, aí fica legal, mas eu acho que é difícil o Cruzeiro. O Anderson, eu gosto dele, o pessoal fala mal um pouco dele, mas eu gosto, acho um bom treinador. Mas o problema é o elenco que ele vai ter, né? O Anderson, ele tava antes do Ceará, ele tava no CSA? Eu tô confundindo. O Anderson ele passou no Bahia, agora eu não me recordo. Isso, o Anderson tava no Bahia, ele saiu do Bahia, que tava bem, para ir pro Ceará, não foi? Foi isso. Não lembro. Esse aqui eu quero até ver. Eu não lembro. Esse aqui eu vou até ver aqui, porque eu tô tão curioso. Eu coloquei Anderson Nunes, saiu o Whindersson Nunes. Eu não quero o Whindersson. É Anderson Moreira. Anderson Moreira. Eu tô falando tanto com o Anderson Nunes na cabeça. Isso, boa. Deixa eu ver aqui, porque isso aqui é informação importante, que é uma coisa que eu queria destacar. É isso mesmo, ele estava no Bahia. E ele estava no Bahia, ele estava muito bem no Bahia. O time do Bahia é organizado, um time que veio bem no Brasileiro, se considerando o plantel que tinha, né? E ele saiu pro Ceará com aquela história que eu vou fazer um trabalho de longo prazo, que não sei o quê, que aqui no Ceará eu vou fazer o time ficar bom de novo. Aí passou 2 dias, né, entre aspas, o cara voltou pro Cruzeiro, foi muito estranho, sabe? Isso aí eu não gostei, sabe, cara? Então, assim... Ele saiu de um time que o Ceará, querendo ou não, hoje o Ceará tá numa situação legal, né? O Ceará tá numa situação melhor que a maioria dos times. Na verdade, os times Ceará, Fortaleza, Bahia,
estão numa situação até melhor que os times aqui do Sul e Eles não Sudeste. gastaram tanto, eles não têm Porque eles não gastam e já estavam com... O Bahia, por exemplo, uma estrutura bem legal. É um time que pode fazer barulho. E no Cruzeiro, o Anderson vai ter uma Série B dura aí pela frente, que agora vai saber como vai ser com esse aumento de datas, piorou assim, a situação do Cruzeiro, o que né? eu não gostei, assim, é porque ele me pareceu muito mentiroso, mercenário, saca, cara? Mas treinador é assim, né? Não, eu acho que sim, cara, mas assim, só que tem cara que seca a palavra. Você entende? Você fala assim, eu sei que eles são assim, mas o que eu tô querendo dizer é assim, o cara já chega meio tipo assim, não confia muito não, viu? Vai se ele vê uma ofertinha melhor aí, ele larga o barco aqui e tchau. Você entende? Olha que situação ruim. O time já tá todo ferrado, né? A torcida já não confia no time e ainda contrata um treinador que fez uma coisa dessa, entende? Tipo assim, eu até, a princípio, não acho ele ruim, mas eu não sei se eu contrataria ele não, cara, considerando a situação. Então, assim, mais um ponto negativo aí pro Cruzeiro. É difícil pensar, né? No Cruzeiro a gente tem que pensar na parte financeira, né? Então vai ser difícil. Então vamos agora passar no Brasileiro para a gente finalizar. O que você acha aí do Galo? Com essa saída do Jorge Jesus, do Flamengo, provavelmente o título fica muito aberto e o Galo sobe assim de patamar, né? Hoje o Galo tá ali no patamar de brigar pro título, para todo mundo, assim. Acredita que Galo, Palmeiras, Grêmio, Inter, o próprio Flamengo, são os times, assim, o São Paulo também, são 6 times, assim, que entram, assim, com o pensamento de título mais próximo, né? O resto, qualquer um, seria uma surpresa pelo que mostraram até agora. Não, claro. Você acha que o Galo tá aí para finalmente voltar a vencer esse título aí, depois de quase 50 anos? Eu sempre fui muito pessimista em relação ao Galo, geralmente, todo início de brasileiro, porque eu acompanho o time de perto. E eu não gostava do que vinha sendo feito 2, 3 anos atrás. Não é à toa que o time foi mal, sabe? Ano passado mesmo, se você for lembrar lá, a gente teve até uma conversa pode até falar no canal lá do Aposta 10, né? Que até você é tips também, né? Você também, né? Também dá dicas lá. Que a gente fez uma reunião entre alguns, assim, falando do time, né? Você falou do Corinthians, eu falei do Galo. E se você vê lá, eu vou falar, cara, eu não gosto do Galo pra esse ano por causa disso, 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 né? Na época, o Galo começou o campeonato bem, cara. O Galo começou o campeonato líder, ganhando vários jogos seguidos. E parecia que eu tava todo errado, assim. Mas no longo prazo você viu assim, que o time estava desorganizado e o Galo lutou para não cair. Verdade é essa. O Galo se salvou nas últimas rodadas juntos ali. O Cruzeiro caiu, mas o Galo ficou perto ali. Foi mal, o time foi muito mal. Sabe? Não foi bem também, não. A maior alegria do Galo foi o título. Enfim, brincadeiras à parte. Assim, esse ano eu tô com uma expectativa diferente, por que pareça. Eu acho que o brasileiro é muito longo para chegar e cravar o Galo é o favorito, né? Até mesmo porque o Flamengo é muito forte, os outros times são muito fortes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, sim, para mim essa é a vez que o Galo tá com a maior chance nos últimos todos os anos, assim, que eu me lembro, para falar a verdade. Porque o que acontece? O Flamengo agora, eu não vou falar que o time vai desestruturar, porque o time é forte em si. Pode colocar eu ou você para treinar lá, o time vai jogar bem, cara. Mas difícil, né, por exemplo, com o Abel, se você ver, era o mesmo time quase, né? Mudou umas peças ali, mas é ele porque com o Abel, você pode. Eu acho que a injustiça com o Abel é que assim, chegou o Gerson e os dois laterais. Eu acho que isso fez muita diferença, sabe, cara? Deu uma base pro time, sabe? Então, chegada assim, de lateral muda um time. Não, e o Gerson, principalmente, sabe? Porque o time do Flamengo ele era muito bom ofensivamente, tinha muita qualidade, mas ele não tinha quem fazia ligação, assim. Então acho que o Gerson mudou muito o time, assim, entende? Do Flamengo. Então existe o Flamengo antes do Gerson e depois. Então acho muita injustiça, assim, até um pouco com o Abel, assim. Falar que foi o Jorge Jesus, né, que fez essa diferença toda. Apesar de eu concordar, eu acho que o Jorge Jesus treinou melhor o time do que o Abel. Mas eu ainda acho que o time do Flamengo é muito bom, entende? Sim, Só que assim, se o time do Flamengo começar a perder peça, que é possível de venda, aí complica um pouco mais, né? Já vai cair um pouco, né? O Gabigol, às vezes, o próprio Bruno Henrique, talvez sairia, não sei. Vamos ver, não sei. Do jeito que tá, eu acho que, assim, como o Flamengo tem a atenção dividida, por isso que eu dou um pé de igualdade aí com o Galo hoje, né?
Porque o Flamengo ainda é mais time que o Galo. Sim. Mas no papel não vai ter o treinador e vai ter que dividir a atenção que vai querer ganhar a Libertadores de novo. E tem a Copa do Brasil. E você já viu como é que é complicado isso. Vamos agora para a gente finalizar. Sua confiança no Galo de 1 a 10. Hoje, no brasileiro. No brasileiro? Ah, cara, eu vou dizer 9, assim. Só no 10, porque ainda não vi o time jogando. Não, mas aí tá bom. Então é time para ficar entre os 4 primeiros. Porque não vamos falar título, porque é difícil a gente falar. Qualquer um desses daí, para mim, não é nenhuma zebra ganhar. Mas ficar entre os 4 aí é o mínimo que o torcedor espera, pelo menos. Ficar entre os 4. Eu diria que com que investimento está sendo feito, né, com o treinador, eu diria que sim, cara. Seria meio decepcionante não ficar entre os 4. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas é isso. Não, mas tem que falar, ué. Então a gente vai finalizar aqui, Oreia. Eu fico feliz aí, a gente ouviu. Foi bem legal, um papo descontraído, um papo corneta. É legal. Eu gosto de torcedor corneta. E a gente vai passar um pouco aí para a massa atleticana que assistiu o vídeo. E também a gente marca outro aí quando voltar o tênis, né? A gente não sabe quando vai voltar. Sim. Você tem algum canal que você passa seus tipos de tênis? A gente vai divulgar aqui também. O pessoal que quiser acompanhar você. Não sei se você usa Blogabet ou só um grupo de WhatsApp. Eu ainda não tenho, porque eu fiquei muito focado em me aprimorar antes de sair divulgando. E na época que eu tava pensando em fazer isso, foi agora. E aí deu essa crise, e aí... Finalizando, tênis, quem aposta em tênis, ele é muito complicado, é difícil consistência no tênis, porque você depende de uma pessoa, né? Então, às vezes você faz toda uma análise e aquele dia não é legal. O cara tá com dor de barriga, você não tem condição. Sim, então, isso eu sempre achei muito difícil apostar em tênis. Cheguei a apostar, acho que quase todo mundo acha que era fácil. Game E não é bem difícil você ter uma consistência a longo prazo no tênis, e é legal que você já tem um trabalho, tem um conhecimento, sobretudo nos grandes torneios. E aí, quando tiver o primeiro grande torneio, a gente vai marcar um papo aí, beleza? Então deixa seu tchau aí pro pessoal, pra sua massa atleticana, pede desculpa pros cruzeirenses também. Eu não vou falar assim, porque eu sei que eles iam ficar com raiva de falar os nomes pejorativos, mas enfim, seu time aí não tá bem, vocês vão sofrer agora, cuidado com a Série C, que sei não, viu, o negócio tá complicado, e aqui é galo duro, aqui é galo. Falou então, mano. Abraço. Valeu, abraço, galera.